Olá, amigos do programa Patriotas em Ação. Bem-vindos à CSCTV, a TV na web feita para você. O programa começou hoje de um jeito diferente. Muitos de casa podem não ter entendido, mas nós estamos recebendo aqui hoje uma professora Aline, especialista, intérprete, conhece tudo da linguagem de Libras. Aline, bem-vindo ao programa. Obrigada, professor. Prazer estar aqui. E conhece tudo de Libras, eu não sei. A gente faz o possível. É a humildade. Bem, professora Aline, eu gostaria que você se apresentasse para os amigos de casa. Quem é a professora Aline? O seu currículo, que eu sei que é um currículo enorme, muito bem feito, muito bem elaborado, com muito tempo de estudo. Ok. Eu sou professora, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá. Especialista em psicopedagogia e educação especial e professora surda. Eu comecei a perder a audição com mais ou menos uns 15 anos de idade. Hoje eu faço uso de aparelhos auditivos, né, e me considero como uma pessoa surda, né. Trabalho mesmo assim, continuo tocando a minha vida normalmente, sem nenhum empecilho. Sou professora de apoio na rede municipal de Maringá, atendo como psicopedagoga, né? Tenho uma clínica particular e dou aula na faculdade, faço pouquinha coisa assim. Trabalho só nos períodos de manhã, tarde e noite só. Pouquinha coisa é modéstia. Tenho o prazer de receber você aqui no programa e falar que eu também faço o curso de Libras e estou gostando muito de fazer o curso. Então, Aline, a primeira pergunta, o assunto Libras, o que é Libras? Bom, Libras é uma sigla de Língua Brasileira de Sinais, tá? Então, é uma língua oficialmente brasileira, tá? Ela não é universal, então nós temos a língua brasileira, temos a língua americana, a língua italiana, alemã, enfim, tá? Mas a sigla Libras significa Língua Brasileira de Sinais, né? Língua, por características de língua, tem uma estrutura gramatical de língua e a qual principalmente representa um povo, uma comunidade que é o povo surdo, né? Então, assim, de uma forma bem sucinta, Libras seria isso. Certo. Mas a língua Libras, ela é feita de sinais. Certo. Certo. E como que surgiu esses sinais? Um sinal ter um significado. Como que surgiu? Como que chegou isso no Brasil? Ok. A língua brasileira, propriamente dita, ela tem uma origem francesa, tá? Ela chega ao Brasil em 1857 por meio de Dom Pedro II, tá? Com a criação do Instituto de Surdos Mudos, né? Que foi dado esse nome na época. Hoje, atualmente, esse instituto ainda existe no mesmo local, que é no Rio de Janeiro, só que com uma nomenclatura diferente. Hoje é chamado INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos, porque a nomenclatura surdo-mudo é uma nomenclatura que a gente já não utiliza mais, né? Com os avanços da medicina e com mais estudos a respeito da cultura e da comunidade surda, a gente sabe que o termo surdo-mudo ele não existe, porque o surdo ele tem a capacidade de oralizar, ele tem a capacidade de falar, ele só não oraliza porque muitos não têm recursos, às vezes financeiros, né, de fazer um trabalho com fono para aprender essa oralização, para aprender a falar, tá? Mas voltando à sua pergunta, então, a nossa língua brasileira de sinais, ela chega no Brasil por meio de Dom Pedro II e ela tem uma origem, vamos dizer assim, ela tem lá um pezinho lá na França, tá? Mas estudos dizem que a língua de sinais, propriamente dita no sentido global, ela nasceu com os monges beneditinos. Eu não sabia disso. Ela nasce com os monges beneditinos que fazem uso do alfabeto manual, né, da teologia, para se comunicarem em períodos que era proibida essa comunicação
dentro dos monastérios, que dentro dos monastérios a gente tem um período ali que é considerado um período de silêncio, e às vezes o monge ele precisava falar para o outro alguma coisa e não podia oralizar, aí ele fazia uso do alfabeto manual. Interessante. Então, assim, os primórdios aí, acreditam-se que, né, os primeiros sinais tenham saído aí desse convívio entre os monges beneditinos. Aline, tem coisa que a gente vai estudando assim no Libras que eu acho muito legal, que a gente, o pessoal fala assim, de onde que veio isso? E às vezes até a própria Libras, né, quando fala assim, o cara é folgado, que você fica assim, ó. Aí você aprende que já é uma linguagem, né? Isso. Nós temos alguns sinais, professores, para a questão do folgado, né? O telefone. Que todo mundo usa, né? Casa, que são os chamados sinais icônicos, que você não precisa saber propriamente a língua de sinais, né? A Libras, né? Para saber o que aquele sinal significa. Então, se eu chego para ti e falo, uma casa, outra, um telefone, né? Ou, que cara folgado, não faz nada. Então, a gente já consegue perceber que são os sinais icônicos. Isso. Certo. Fala para mim o seguinte, a Libras é considerada uma língua oficial no Brasil hoje? A Libras, ela é considerada uma língua oficial. Ela é a segunda língua brasileira. Tá? Ela é diferente do que muitas pessoas pensam, né? Algumas pessoas pensam que a segunda língua do Brasil é o inglês, né? Até tem uma corrida aí, às vezes, entre os pais para fazer com que matricular os seus filhos nas escolas bilíngues que vão ensinar o português e o inglês, mas a segunda língua oficial brasileira, regulamentada legalmente, né, ela é a língua brasileira de sinais, a Libras. A língua Libras é a língua mãe do surdo. Libras é a língua que representa uma comunidade surda, sim. Então, você é bilíngue. Eu sou bilíngue. É bom saber que as pessoas às vezes podem pensar que bilíngue fala 2 idiomas, oral, mas não. Então, o bilíngue também considerado o pessoal que fala a língua oral e a língua de sinais é bilíngue. Certo, Aline, vamos entrar um pouquinho na educação. Eu queria falar com você, já nós estamos falando do bilíngue. Certo. O intérprete é um bilíngue? Não. O intérprete, ele não é bilíngue no sentido, se ele conseguir ser proficiente nessa língua, sim. O intérprete, na verdade, é uma profissão. Certo. Tá? Então, para eu ser um intérprete, um tradutor, um intérprete de uma língua, eu preciso ter um conhecimento dessa língua, tá? Mas não necessariamente esse meu conhecimento vai me tornar uma pessoa bilíngue. Exato. Tá? Então, para eu ser uma pessoa bilíngue, eu tenho que ser uma pessoa proficiente. Então, eu tenho que conseguir, sobre qualquer assunto, sobre qualquer discussão que está sendo feita, fazer isso em ambas línguas, né? E nem todos os intérpretes, né? Só corrigindo, eu coloquei assim já de antemão, né? Que não era, mas nem todos os intérpretes são bilíngues, certo? Né? Então, nem todos os intérpretes eles são bilíngues, porque temos muitos intérpretes que eles não são proficientes dessa língua, tá? Eu gosto, assim, quando vem um profissional para esclarecer, porque a gente tem que tirar essa dúvida, o que é intérprete e o que é bilíngue. Então, eu queria que você falasse para nós o papel do intérprete, então, hoje, dentro da escola. Se você concorda com o intérprete ali dentro da escola, qual que é a função dele, se a função dele é ensinar ou é só fazer a tradução do que o professor fala. Explica para a gente o papel do intérprete. Certo. Então tá. Hoje, quando a gente pensa em educação de surdos, tá? Pensar na educação do sujeito surdo, o mais adequado é que essa educação seja uma educação bilíngue, tá? Ou seja, que eu tenho essa educação das duas modalidades linguísticas do país. No nosso caso aqui no Brasil, as nossas duas modalidades linguísticas seriam a língua portuguesa e a língua de sinais, tá? Certo. Aonde que entra esse profissional, o intérprete, dentro da escola? Primeiro a gente precisa entender que esse profissional, esse intérprete,
ele é um canal. Sabe quando a gente estuda aqueles elementos da comunicação? Então a gente tem o emissor, o receptor e nós temos um canal que vai levar esta mensagem, tá? O intérprete, ele é esse canal. Então, na Libras existe um sinal que a gente utiliza muito para definir o intérprete, que é ele vai pegar e ele vai passar. Então, eu pego de quem está passando, do emissor, e eu passo para o meu receptor. Eu sou só esse canal. Então, o profissional, o intérprete, ele é aquele que vai pegar a fala do emissor da mensagem e vai transpor isso para a língua de sinais e passar para o sujeito surdo. Tá? O que muito acontece hoje, que a gente vê algumas distorções desse profissional intérprete, que é aquele intérprete que se julga o professor do surdo. Tá? Não é esse o papel. Não é esse o papel. Então, assim, o professor tá lá, explicou um conteúdo sobre matemática, por exemplo, e o surdo não entendeu, não sabe, não conseguiu compreender aquilo. Aí ele pega e faz uma pergunta. Qual que seria o papel do intérprete aí? Ele vai perguntar para o intérprete vai chamar o professor, o aluno fulano tem uma dúvida. E esse aluno vai sinalizar, o intérprete vai falar e o professor vai responder. A hora que o professor responde, o intérprete sinaliza e o aluno consegue compreender. O que acontece muitas vezes, tá? Com profissionais que não são, às vezes, preparados ou que não são aptos, muitas vezes ele quer explicar. Então, ele se acha o professor do aluno. Então, ele vai lá, você está com dúvida na matemática? Então, você tem que pegar esses, somar esses. Essa não é a função. Porque você fala, isso daí esclarece uma coisa. Porque se você tiver intérprete no ensino fundamental 1, explicar matemática é uma coisa, mas está no curso de engenharia de uma universidade para explicar uma matemática. Exatamente. E outra, nós estamos em um período social e político e tudo mais chamado inclusão. Quando o meu intérprete explica, isso não é inclusão. Tá? A inclusão é colocar o meu aluno no igual daquela turma. Tá? Então ele vai colocar no mesmo nível daquela turma. Quando ele vai explicar, quem tem essa função de explicar é o intérprete? Não é. O intérprete é só esse canal, né? Então, essa é uma questão. Então, você me perguntou o que eu acho do intérprete dentro da sala de aula. Eu acredito que o ambiente de sala de aula é um ambiente muito delicado para o intérprete trabalhar. Porque ele tem que realmente ter uma noção e uma postura enquanto intérprete, de canal, de transmissão, só. Ele não é o professor. O professor é o professor regente que está ali. É aquela pessoa que tem que explicar. Tá? Então, dentro da educação, é adequado, é legalmente correto, seria perfeito se nós tivéssemos sempre um intérprete dentro dessa educação dos surdos. Tá? Bons intérpretes. Tá? Só que esse intérprete tem que saber ter uma postura como intérprete. Certo. Também. Porque o intérprete tem que sentar de frente com o aluno, né? Não é do lado, igual acontece com o professor de apoio. Sim. Aline, vamos falar um pouquinho de lei? Vamos. Então me fala aí, já que estamos na parte do intérprete acompanhar aluno, o que a lei garante para o aluno que é surdo numa sala de aula hoje? A lei garante o intérprete? Sim. A lei garante um intérprete para o aluno surdo, tá? Esse intérprete ele tem que ter formações específicas para ser um intérprete, tá? Então, hoje nós temos três caminhos, na verdade, para se formar um intérprete. Então, primeiro, nós temos aqueles intérpretes que foram formados pelo ProLibras, que foi um programa de avaliação de proficiência em Libras, que esteve em vigor de 2006 a 2016, né? O último edital saiu em 2016, e foi um programa que foi criado pelo governo anterior ao curso de Letras Libras. Então, enquanto o curso de Letras Libras estava tramitando aí no Congresso, a gente teve esse ProLibras para fazer a certificação desses intérpretes.
Então, temos intérpretes que são formados intérpretes pelo ProLibras. Nós temos aí hoje, oficialmente, se eu quiser ser uma intérprete, eu tenho que fazer um curso de letras libras bacharelado, né? Aqui no nosso caso, na região de Maringá, nós temos 2 faculdades que ofertam o curso de letras libras, tá? Mas lembrando, não é curso de letras libras licenciatura, é curso de letras libras bacharelado para ser intérprete, tá? O licenciatura ele vai ensinar a libras, o bacharelado ele vai trabalhar nessa profissão de tradução e interpretação, tá? Então tem que ficar bastante atento que às vezes as pessoas aí nessa vontade, né, de ser esse intérprete, ele acaba, né, procurando o caminho errado. Então nós temos o curso de letras libras bacharelado, que vai formar esse sujeito intérprete. Então hoje, legalmente, o sujeito surdo ele tem direito a um professor tradutor intérprete, né, um TILS, que é o tradutor intérprete de língua de sinais, dentro da sala de aula. Tá? E ele também, legalmente, ele tem direito a ser alfabetizado primeiramente na sua língua materna, que é a língua de sinais. Tá? E depois ele vai aprender a modalidade da língua portuguesa. Então, legalmente, o surdo, ele se alfabetiza, todo o processo de aprendizagem dele vai acontecer na língua materna dele, que é a língua de sinais, e só depois a língua portuguesa. Certo. Dentro dessa situação de sala de aula, o intérprete fazendo o trabalho dele ali, o aluno, ele tem direito ao seu professor de intérprete, né, que vai fazer Sim. Como que é? Ele vai pegar aqui o sinal, né? Isso. Pegar e passar. Isso. Certo. O aluno que ele está estudando na escola pública, Okay. ele já tem a lei que o ajuda e o município já ajuda, ajuda. Na escola particular, ele também tem direito a isso, ou a escola particular vai assim, a gente não pode atender seu filho? Não deveria, né? Na verdade, nós, infelizmente, dentro da comunidade surda, a gente conhece alguns casos, né, de alunos que foram inseridos em escolas, mas que não receberam nenhum tipo de acessibilidade, nenhum tipo de inclusão, né? Então, infelizmente temos isso, né? Mas legalmente é importante que os pais de alunos surdos saibam. Nós temos o decreto 5.626 de 2005, que oficializa a língua brasileira de sinais como língua e como língua materna do surdo. Nós temos vários autores também, temos a professora doutora Ronice Quadros, que ela vai falar sobre a educação dos surdos, que ela fala também da importância desse aprendizado, dessa alfabetização ser na língua materna do surdo. Então, assim, nós temos leis. Às vezes falta um pouquinho para essa nossa sociedade conhecer essas leis, né? A principal aí que a gente tem é essa lei de 2005, que vai falar dessa oficialização, né? E que vai dar esse direito ao meu aluno surdo, sim, a ter um professor intérprete. Certo, eu estou te fazendo essa pergunta porque é o seguinte, é bom ter um profissional qualificado sempre para falar, porque às vezes aqui na CSTV, o presto lá, ele recebe algumas ligações, assim, eu posso passar tal programa que está falando sobre um determinado assunto, então a gente libera, e é importante por causa da lei, você falar, as pessoas conseguem resolver tal situação baseado num programa que a gente assiste, assim, abre um leque, né? Então tem uma pergunta aqui para você, ó, a inclusão do sujeito surdo na sociedade, no trabalho, o intérprete em uma empresa grande para receber um cliente surdo, como que está a situação hoje do surdo inserido na sociedade de trabalho? Olha, mas assim, a esperança é que melhore. Sempre. A inclusão é complicada.
tá complicada a situação, né? É bem complicado no ambiente educacional. Nós temos as coisas se tramitando. Na sociedade, de uma forma geral, a gente tem muitos problemas ainda, muitas dificuldades. Para o ingresso do surdo no mercado de trabalho, a gente tem, isso acontece, né? Temos aquela lei de cotas também, né? Para pessoa com deficiência, tudo, e isso é uma questão, tá? Agora, no convívio social ainda temos muito a avançar, né? Essa é uma opinião particular minha, tá, Marcelo? Eu acho assim que a inclusão só vai conseguir avançar no ambiente educacional quando a nossa sociedade avançar na questão da inclusão, né? Quando as pessoas começarem a pensar com empatia, com colocar no lugar do outro. Hoje nós não temos aqui em Maringá, por exemplo, um hospital que tenha uma pessoa habilitada, que saiba Libras, que consiga comunicar-se com um surdo se ele chegar para ser atendido no pronto-socorro. Exatamente, não tem mesmo. Nós não temos, né? Então, assim, eu sou surda, faço uso do aparelho auditivo, consigo fazer a leitura labial, né? Eu consigo, de uma certa forma, interagir melhor com essa comunidade falante, ouvinte. Mas e o meu amigo surdo, que nasceu surdo, que não consegue oralizar, que não teve o recurso para ser trabalhada essa oralização, que não tem nenhum resíduo auditivo, ele tem um problema de saúde, ele chega no hospital, ele faz o quê? Aí as pessoas falam assim, escreve, mas a escrita na língua de sinais, entende que a minha língua materna é a língua de sinais? Então a escrita minha é diferente da escrita do ouvinte. É diferente mesmo. Então, isso compromete todo. E outra, o profissional, a gente deu o exemplo aqui da questão da saúde, mas isso para todas as áreas. Será que o profissional que está lá, né, um enfermeiro, um médico, ele vai ter a paciência de esperar você escrever tudo, passar para você, ele ler, escrever para você, devolver? E outra, isso não é comunicação, isso não é inclusão, né? Isso não caracteriza como forma inclusiva, né? Tem algumas pessoas que dizem assim que os surdos querem obrigar os ouvintes a falar Libras. Nós não queremos obrigar os ouvintes a falar Libras, nós só queremos ter os mesmos direitos que os ouvintes têm. Eu quero ser atendida numa mesma rede, dignidade. com a mesma dignidade, sabe? Eu quero ter a mesma condição, sabe? Eu quero ser igual ao outro. Eu não quero precisar andar com um bloquinho de notas embaixo do meu braço para sair escrevendo para poder comunicar, para poder pedir algo para o repositor do supermercado, para poder perguntar aonde fica um ônibus. Quantas vezes eu saí com amigos surdos que escreviam no celular, tal lugar, qual ônibus passa? E chegava, quando nós tínhamos o terminal, tinha aqueles quiosques dentro do terminal, chegava para um profissional e passava, onde passa esse lugar aqui? Isso não é inclusão, né? Então, assim, quando a gente fala em inclusão, essa inclusão precisa partir dessa sociedade, né? Então, essa forma de pensar inclusivo é o se pôr no lugar do outro, né? A inclusão tem muito disso. Eu preciso colocar no lugar do outro, eu preciso me imaginar no lugar dessa outra pessoa, como que vai ser, né? Por isso que a gente luta tanto, né? E a luta dos surdos não vem de agora, não, tá? Nós tivemos períodos históricos que os surdos tiveram as suas mãos amarradas, né? Nós tivemos períodos históricos após o Congresso de Milão que os surdos tiveram as suas mãos amarradas, que foram proibidos de sinalizar. Eles só podiam falar. E como você vai falar? Muito triste isso. Aline, eu acho que assim, nosso programa está chegando ao final, mas uma das coisas mais tristes que eu vi até hoje foi o artista da Rede Globo,
fazer aquela, eu não sei nem que palavra que eu uso, uma discriminação, um bullying tão grande, racismo, fazer aquilo lá contra a comunidade surda. Eu achei um absurdo aquilo lá. Bem, Aline, nosso programa chegou ao final. Eu espero poder receber você aqui novamente, porque agora chegam as perguntas para você responder. Eu quero agradecer muito aqui a sua presença. Eu espero que agora que a educação de Libras seja vista com outros olhos mesmo. Você quer deixar sua consideração final para o pessoal de casa? Eu quero dizer para as pessoas que acham que Libras é só gestos, é só mímicas, que parece várias pessoas, né, fazendo micagem, que sintam-se convidados a conhecer um pouquinho mais, né? A comunidade surda ela é uma comunidade que luta por características próprias. A gente luta por literaturas surdas, né? Literaturas que contam histórias onde surdos são personagens. Nós lutamos por acessibilidades, por coisas simples, sabe? Imagine só que a criança surda às vezes acha que o seu pai e a sua mãe eles são mágicos, porque toda vez que o pai e a mãe abrem a porta tem uma pessoa do lado de fora da porta, né? E na verdade não é isso. Então são questões assim, conhecer um pouco mais dessa cultura, dessa comunidade, né? Venha fazer parte, venha aprender, né, um pouco mais dessa língua, venha se tornar uma pessoa bilíngue, né, para ser uma pessoa melhor, para transformar essa sociedade, trazer essa sociedade melhor. Algo melhor, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação, professora. Amigos do programa Patriotas em Ação, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.